Oi, o Amei de hoje vai ser realmente em grande estilo. A gente está muito acostumado a ver maestros regendo grandes orquestras. Agora, uma maestrina é para poucos. E eu vou ter aqui hoje, no meu estúdio, uma maestrina que é mais do que isso. Ela é praticamente um anjo. Gente, a Rejane está aqui comigo hoje. Você vai conhecer. Bem-vindo, o Amei já começou. Ela é mestra em educação com formação musical. Há 23 anos ela fundou, ao lado do maior lixão da América Latina, o Instituto Reciclando Sons, voltado para capacitação profissional, assistência social e fomento da cultura. Ela vai contar a história dela, né? Coisa mais linda do mundo. Eu já várias vezes, em cima de palco, apresentando eventos, tive a honra de chamar para receber prêmio, para falar sobre os feitos dela. Hoje eu chamo aqui no meu programa, olha que honra, Rejane Pacheco. Bem-vinda, lindeza. Maria Paula, muito obrigada. Não sei como agradecer. Eu que agradeço. Eu que não sei como agradecer. Não só você estar aqui hoje, mas o trabalho lindo que você faz. Essa mulher aqui, ela tem uma atuação impecável. Quero que você conte um pouco, primeiro da sua história, como é que você chegou, porque são muito poucas as mulheres maestras, né, maestrinas. Então conta pra gente como você chegou até esse lugar que é tão almejado por tantos músicos e tão poucos conseguem chegar lá. Bem, a minha história começou envolvendo com o violino. Eu comecei a estudar violino na Escola de Música de Brasília e me apaixonava pelo aquele ambiente orquestral. Era o lugar que eu me encontrava. Podia passar horas ali. Era engraçado. Até o cheiro do palco, o cheiro de uma pedra que a gente passa no ar chamado breu, aquela emoção, aquele sentimento, aquela sinergia, era o que me motivava mesmo a ter pensamentos de futuro. Então, com 12 anos, eu comecei na escola de música, com violino, e me apaixonei por aquele ambiente orquestral. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por trilha sonora, né? Desde criança, o vento levou, eu sou apaixonada por aquela trilha. E aí eu comecei me envolvendo, mas eu comecei a perceber, Maria Paula, que eu não era performance de instrumento. Eu queria algo que fosse além de mim mesma. Eu sei que o músico, quando senta na orquestra, ele está dividindo muita coisa, mas eu queria algo que eu integrasse várias pessoas ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei a me apaixonar pela regência, né? Comecei a me envolver muito com a regência coral, regência orquestral, regência banda. E aí, de repente, esse chamado da regência me chamou para outro lado, que foi o lado social. Por quê? Porque lá mesmo na escola de música, quando eu comecei os meus estudos, eu percebia que os grandes talentos, não é nem uma palavra que eu gosto muito de usar, não, mas que as pessoas que mais desenvolviam, na maioria das vezes, eram de regiões vulneráveis. E que não tinham o que comer. Tem um amigo meu, músico, maravilhoso, que ele às vezes, que a gente tinha aquele trajeto, né? Cada um vinha de uma região bem afastada do centro de Brasília para a rodoviária, pastel da rodoviária. Eu lembro Pastel com caldo de cana. Com caldo de cana. Era o nosso alimento. E eu lembro que ele falou que muitas vezes ele tocava em troca de comer. E aí isso começou a me chamar muita atenção, Maria Paula. E aí a regência foi me chamando para um movimento de cultura, um movimento de sociedade, um movimento de comunidade. Aí eu conheci a cidade estrutural. Há 23 anos. Minha mãe começou a fazer um trabalho lá dentro. Uhum. Na época, o lixão estava lá, né? Porque depois ele foi desviado, saiu de lá aquele lixão, não foi? O lixão ele é gigantesco. Uhum. Ele é um grande maior problema. Da América Latina. É o maior da América Latina. E ele nem é um aterro, ele é um lixão a céu aberto. Então, assim, os problemas ambientais lá são de astronômicos. Não tem mais como fechar. Ele é, assim, absurdo. É uma cidade, né? E uma cidade que nasceu no início de Brasília. Nasceu com Brasília, né? E a comunidade que foi indo para lá é a comunidade que não ia conseguindo emprego, ia trabalhando no lixão para sobreviver, montando barracas. Várias histórias dos meus alunos que viviam em barraca de lona ao lado do lixão, moravam dentro do lixão. E ele foi montando uma comunidade. Então, depois de um tempo, eu fui conhecer, porque minha mãe desenvolvia um projeto lá de café da manhã, todos os sábados. Eu, de uma família também vulnerável, mãe solteira, 4 filhos, o que minha mãe fazia?
Ela conheceu uma associação lá, ela trabalhava a semana toda, mas de sexta para sábado ela acordava 5 horas da manhã, já fez um acordo com as padarias da vizinhança onde a gente morava, pegava os pães amanhecidos para levar para esse café da manhã. Ai, gente, arrepiei aqui. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. É por isso que nasceu essa moça aí. Já vem de antes, já tinha uma mãe também assim, com essa luz inteira para brilhar Brasília. Oh, lindeza. Maria Paula Qual foi o nome da sua mãe? Flávia Pacheco. Flávia Pacheco. Dona Guerreira. Flávia Pacheco, maravilhosa. E aí vocês foram até lá? Eu fui até lá para acompanhá-la, ajudá-la. Para distribuir pão, para fazer o café da manhã. Aí imagine a cena. Como é que pulou do pão para esses garotos todos tocando violino, tocando os instrumentos numa orquestra? Porque isso realmente é quase que o pirlim-pim-pim, pozinho de pirlim-pim-pim que você mandou. Porque é uma coisa inimaginável. A maioria das pessoas tem essa visão de que a música erudita, né, a música clássica, é algo muito para os bambambãs, para a elite. E aí você foi lá e não só ofereceu para eles a música, ou conhecer a música, mas fazer a música, tocar a música. Isso, meu amor, isso é uma mágica que você fez, né? Isso é uma mágica que eu fui impactada numa experiência de cultura que eu tive também. Qual? Porque quando eu vi aquele tanto de criança, né, numa situação absurdamente vulnerável. Indigna, né? Indigna. Assim, exemplo do café da manhã, eram moscas e comida. Mas era o que era, então era a realidade. Aí, Maria Paula, aos 18 anos, eu fui fazer... Ainda bem que tinha comida, porque sua mãe levou, porque o normal era só as moscas e uma barriga doendo. Sim, né? Recolhia alimentos do lixão, eles passavam vinagre para se alimentar. E aí, quando foi aos 18 anos, eu fiz minha primeira viagem de propósito de vida. Eu fui para Cuba, eu fiz um intercâmbio cultural com Cuba durante quase 2 meses. O que eu vivi lá? Músicos extraordinários que tinham quase nada para viver. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, a conta não está batendo. Eles são felizes, eles são extraordinários musicalmente falando, e eles têm muito pouco. Tanto que as malas que eu levei, as coisas, eu deixei tudo lá. Né? Porque me chocou muito. Eu estava no hotel, saí do hotel, fui para a casa da violinista para não pagar o hotel e repassar o recurso do hotel para ela. E vivi uma experiência da minha vida. Quando eu voltei de lá, eu voltei muito incomodada, Maria Paula, porque a música ela vai muito além do que a gente pode apalpar, que a gente pode segurar. Mas, ao mesmo tempo, ela une forças e fraquezas ao mesmo tempo. Ela cura fraquezas e fortalece aquilo que a gente tem de potencial. Quando você vê uma orquestra, você não sabe se a pessoa é de lugar X, Y, se é da cor tal, se é do idioma tal. A emoção é a mesma, independente de quem é que está tocando e fazendo. Então, eu achei que a música ela seria essa resposta contra o preconceito. Por isso, levar violino para a cidade estrutural. A primeira vez que a gente se apresentou foi um coral infantil. Esse coral era chamado Coral do Lixão. E eu falei, isso tem que mudar. Aí foi passando as matérias, aí a outra matéria, invasão de talentos, né? Esse conectivo entre invasão cidade e os talentos. E aí o respeito foi sendo conquistado, Maria Paula. Sabe? Aos poucos. E era isso que eu queria. Que a música clássica, que parece ser tão elitizada, sendo que a música clássica é o berço da evolução de uma sociedade, às vezes, tão primitiva, tão frágil, socialmente falando, e que foi criando seus movimentos ritanos, tantos movimentos que foram se manifestando através da música clássica e foram trazendo toda a nossa história, toda a bagagem histórica da humanidade. Esse é o início. Gente! Linda demais! Ai, gente, ela é minha parceira da Embaixada da Paz, né? A gente faz altas coisas juntas. Coisa mais linda, eu já ganhei até uma música composta por um dos talentos. Essa pessoa que está aqui do lado. Ai, gente, que fica arrepiada de lembrar desses momentos lindos, lindos. Que lindo, gente. Ai, tocando cello, tocando... Violino, viola clássica, piano, canto. Que coisa linda. Você mudou completamente a vida dessas crianças, né? Quero que você fale um pouco disso, essa coisa da autoestima, essa coisa de se sentir do pertencimento, de você se sentir parte de algo que é valorizado.
né? Isso muda muito o modo como elas se enxergam, né, se veem. Eu acredito que sim. É um movimento comunitário muito forte, né? A música ela tem suas demandas, ela tem suas exigências e ela tem muita troca. Muita troca. Devido às fragilidades financeiras, é muita troca. Então não é eu que vou estudar para ser um performance, não. É eu e mais um monte de gente. Então tudo que alguém aprende um pouquinho, reparte um pouquinho com o outro, que Tudo reparte com o outro. Tudo Todas é coletivo. as conquistas são coletivas. Tudo é coletivo. Tudo é coletivo. E aí você fala, mudou a vida deles? Eu acho que mudou a vida de todo mundo, Maria Paula. Eu acho que é uma simbiose tão absurda que você não sabe mais quem é quem. Você está entendendo? Vira uma alma só. É quase que virasse uma alma só. É muito fantástico. São histórias sendo contadas em harmonias, em acordes. Em melodias. Em melodias. São futuros novos, jamais esperados. São superações de dificuldades absurdas, né? Então, assim, essa simbiose fez com que a música clássica trouxesse algumas respostas muito importantes. Aí vem as questões, assim, cognitivas, né? Melhora a disciplina, né? Melhora a percepção do corpo, do estado físico, né? E pessoas que sofrem violência física, elas não se percebem fisicamente falando, elas não se tocam, elas têm repulsa do próprio corpo. Porque imagine você sofrer uma violência física, psicológica a sua vida inteira. Você nem se sente gente. Então a música faz com que ele observe a mão, observe o braço, observe a posição que tem que se apresentar. É um reconhecimento, no sentido mesmo, de se reconhecer dentro do seu próprio corpo físico. E aí, essa criatividade social de superar dificuldades do dia a dia vão criando dinâmicas dentro da própria arte. E a arte vai trazendo algumas respostas muito importantes no âmbito individual. E aí os talentos vão surgindo e Maria Paula é quase um fermento, é muito louco. Maria Paula é o seguinte, difícil é um dar certo. Na hora que dá, fermenta. Todo mundo. Tipo, tem um projeto, um foco que a gente quer trabalhar. Aí a gente vai para aquele foco. Aí, difícil. Aí um fermenta. Quer dizer, um vai, os outros fermentam. É muito incrível. É muito incrível. Eu falei, o ano passado, a gente teve algumas dificuldades, a gente demorou a começar o trabalho. Eu falei, cara, a gente não vai conseguir chegar a alguns pontos. Fermentou a coisa acontece. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e você não sai daí, porque a gente ainda tem muito o que contar dessa belíssima história da nossa maestrina Rejane Pacheco. Vamos continuar com o nosso papo aqui no Amei de hoje, nosso Amei mais do que especial, com essa maravilhosa maestrina Rejane Pacheco, que faz esse trabalho tão lindo com as crianças no lugar mais difícil, complicado, com umas vidas complicadas, e ela pega e rege todo mundo entra em harmonia e o coletivo se transforma. Um vai puxando o outro para cima, né? Eu tenho uma história que eu sempre falo nas minhas palestras, que é de coral, que quando você cantar é uma coisa muito difícil. Achar o seu tom é difícil e se manter afinado é dificílimo. Se manter no chão, quando você vê, você já caiu o tom, subiu o tom. Mas quando você está num coral, e esse coral é bom e ele é de alto nível, você entra facilmente e se mantém lá em cima. E é isso que você está fazendo com a nossa sociedade. Você está mantendo o nível lá em cima, você está harmonizando por aqui. Então, todos nós, cada um fazendo aqui a sua vida, a gente vê a sua história e a gente quer também entrar nessa harmonia social e fica mais fácil porque a gente se sintoniza na sua história. Olha como é importante você estar aqui hoje, né, no nosso programa, falando para o Amei, porque a gente está falando em empreendedorismo, e isso que você faz é empreendedorismo da melhor qualidade, é empreendedorismo o mais sublime que a gente pode ter. Então, todos nós estamos elevando o nosso nível de harmonia, para a gente está sendo mais fácil manter a nossa própria afinação, porque a gente entra no seu alto nível. No alto nível que você cria junto com essas crianças. Então, gente, eu não tenho nem que falar nada, eu tenho que ouvir. Conta mais pra gente, conta mais dos desafios. Quero saber um pouco dos desafios de manter, porque como é que é? Doação, é um projeto social, como é que vocês conseguem se manter? Eu acho que a gente precisa perceber algumas questões que são muito importantes, né? A música tem que ser tratada não como forma transversal.
mas como um eixo muito forte na área de educação. O brasileiro é muito musical. E as comunidades são muito mais musicais ainda, porque eles se comunicam assim. Quer seja em movimentos religiosos, em movimentos de rua, quaisquer que sejam. Porque é o consolo. A maioria das pessoas vulneráveis não tem dinheiro para ir para um shopping, Maria Paula, para ir para o teatro, para ir para uma Restaurante, Restaurante, nada disso. Eles não têm dinheiro para assistir uma peça. É lá dentro da própria comunidade que o movimento acontece. Então, quer melhor do que música? É maravilhoso. Porque eu me comunico com você, eu troco experiências culturais com você, eu sou curado, é eu me divirto, é diversão. Prazer, alegria. Eu troco alma, eu troco espírito, eu troco tanta coisa. Então, essa diversidade é o grande ponto de trabalho. Só que uma comunidade, quando você vai trabalhar para formar um músico, você não forma só um músico, você tem que resgatar uma pessoa, um ser humano que foi pisoteado por um sistema. Então, você tem que oferecer tudo. Você vai ter que oferecer desde a alimentação, né, ao socorro social na assistência, ao acolhimento emocional, a própria capacitação. Você tem que pegar essa pessoa de forma integral e nunca desvinculá-la de um eixo comunitário. Jamais. Você tem que fortalecer o eixo comunitário local, porque não tem sentido você fazer grandes estrelinhas e jogar para fora. Eles têm responsabilidade para que aquela comunidade vá com todo. Então, é um pouco mais pesado de carregar. Mais embaixo o buraco, exatamente. Mais embaixo o buraco. E como é que você sustenta isso? Maria Paula, é um desafio. Eu ia falar todo ano é um desafio. Agora eu digo para você que todo mês é um desafio. Todo mês é um desafio. A gente está aí batalhando pelos meios formais, de editais, de lei de incentivo, né, de tudo que é possível, mas está muito difícil. E Brasília está muito carente disso. Brasília precisa ser tratada com mais carinho. Nós estamos com a nossa capital federal. Nós somos o eixo da diversidade do Brasil, Maria Paula. E cadê as orquestras vulneráveis do Distrito Federal? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma com investimento público. Você está entendendo? Cadê esse olhar? Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer um convite aqui para quem... Porque nosso público é de empreendedores. Então, vou chamar vocês para essa equação também, porque para a gente ter uma cidade florescendo, né, viçosa, a gente tem que ter essa cultura, a gente tem que ter isso daqui acontecendo. Então, como que as pessoas, quem quiser fazer uma doação, quem quiser, uma empresa que quiser ter o nome dela associado ao seu trabalho, como que faz? Como que te acha? Bem, vamos lá. Gente, obrigada, Maria Paula. Eu queria te convidar a conhecer o Instituto Reciclando Sons. Nós estamos no Instagram, nós temos nosso site, reciclandosons.org. Lá no nosso site tem as nossas campanhas, né, se você quiser fazer parte. Nós temos o nosso Pix para doação direta. Eu falo Pode Pix? falar, tá claro. Bom. É o nosso CNPJ 07 830 980, aquele 1000 de REC, são 301 e 07. E nós temos o nosso e-mail reciclandosons.org.br. Nós prezamos para trazer todas as informações possíveis para que você possa entender a profundidade do trabalho. Então, eu acredito na sociedade civil organizada, apoiando. Muito do que a gente construiu até hoje foi por causa da sociedade civil. Não foram outros recursos, entendeu? Pessoas que abraçaram a nossa causa. A nossa sede toda foi construída com campanha, Maria Paula. Toda foi construída, tá entendendo? Então, eu acredito que você possa contribuir com essa ação. E eu faço agora um apelo, né, para que os nossos empresários venham nos convidar para fazer parte da sua política de divulgação, quer seja por lei de incentivo, quer seja por investimento social direto. Estou à disposição para a gente fazer uma uma parceria e mostrar esse potencial que Brasília tem. Porque, Maria Paula, o Instituto é um núcleo agregador. É um núcleo de referência. Nós não atuamos só na cidade estrutural. Quando houve possibilidades, nós formamos núcleos em várias regiões vulneráveis do Distrito Federal. Eu já cheguei a levar para a Câmara Federal, num evento, 500 músicos tocando, Maria Paula. Então, é possível ter esse núcleo, porque nós temos a expertise, nós temos a experiência, são 23 anos, temos vários prêmios, tivemos intercâmbios internacionais, a Academia Santa Cecília de Roma, a academia mais bem conceituada da Europa. Então, assim, potencial tem, mas sem investimento você sabe que não é possível. Os investimentos são anuais. E você vai ter atrelado à sua marca, além do trabalho social responsável sério, um trabalho artístico de qualidade. Não, e outra coisa, pode contratar vocês também para os eventos que eles forem fazer, pode contratar como performance. Simplesmente eles vão chegar lá, vão tocar bem pra caramba, o público vai encantar, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, o público vai ficar ali babando, porque é a coisa mais linda do mundo. Então, além de poder apoiar, poder fazer doação, vocês também podem contratá-los para os eventos de vocês.
Sua linda. Fala um pouquinho para mim dos prêmios, para a gente botar pilha no povo. Coisa boa. Bem, o Instituto ele foi a única instituição do Distrito Federal premiada como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, em primeiro lugar, né? Nós tivemos esse prêmio. Nós ganhamos a medalha Brasília 60 anos, né, do governo do Distrito Federal. Nós ganhamos agora o prêmio Mais Cultura também. Tivemos da CICB, tivemos homenagens, tivemos o prêmio Cidadania Viva, né? E algumas homenagens também ao longo do processo. É uma instituição toda certificada, Maria Paula. Nós temos o CDCA, nós temos o CAS, nós caminhamos exatamente como a política pública tem que executar. É isso que eu ia falar para você. Não é só música. Não é só panificação e confeitaria. Aliás, a panificação e confeitaria, que é um curso voltado principalmente para mulheres que são chefes do lar, que hoje é 70% do público. Imagine uma cidade que 80% das mulheres são chefes de lar. Imagina, Maria Paula. Olha o desafio. Olha o desafio. Então, o curso de panificação e confeitaria, ele veio para atender essa demanda dessas mulheres e trazer alimento. São 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e lanche todo dia, produzido dentro da instituição por mulheres que estão sendo capacitadas. Enquanto seus filhos estão tendo aula, elas estão sendo capacitadas. Quando conseguimos ampliar em investimento, atendemos inclusive essas mulheres. Teve um projeto lindíssimo em 2022. Nós fizemos um coral com mulheres que sofriam violência doméstica. Foi um trabalho tão lindo, Maria Paula, porque foi 3 meses de terapia coletiva. Elas falaram sobre essas histórias e homenagearam 3 musicistas que sofreram violência doméstica também. E cantaram suas músicas no final. Elas não cantavam, elas rasgaram a alma. No dia da apresentação delas, eu não estava conseguindo me segurar. Você está entendendo? Ai, bichinha, só de ouvir falar eu já não estou me segurando, eu imagino estar lá ao vivo, vendo isso, porque isso também é cura, né? É cura. É cura. É cura. De violência, de mulheres que estão extremamente machucadas na sua existência. Desrespeitadas de todos os níveis, ai. E falar que ela pode ser bonita, e a gente fez todo um trabalho, maquiou elas antes da apresentação, preparou aquele momento específico para elas. E a música é uma comunicação que vai além da oralidade, ela conversa com o que está dentro de você, ou seja, são neurônios conversando com neurônios, sem que se diga nada. Então, o tanto de cura que pode acontecer nisso, porque muitas vezes uma pessoa machucada não consegue falar as verdades. Não quer falar, não quer lembrar, não quer falar sobre isso, claro. Lindeza. Eu te respeito tanto, te admiro tanto, e eu aprendo tanto com você. Toda vez que eu te encontro, eu aprendo com você, Rejane. É uma honra para mim ter você aqui dentro desse programa, porque é para mostrar para as pessoas que é possível, que o sonho ele pode se tornar uma realidade. É difícil, você está aí há anos dedicada e você está de verdade transformando não só a vida dessas pessoas, está transformando a nossa cidade, está transformando Brasília, está transformando o país. É aquilo que eu falei do coral. Você tá, a sociedade entra na sua sintonia e fica mais fácil se manter afinado porque tem você aqui com a gente. Então, ó, já chorei, já ri, já contei para o público, já pedi apoio. Então, agora a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria que você fizesse, então, umas considerações para quem está em casa, também querendo fazer o seu próprio projeto social, para quem, sabe assim, conta para essa pessoa que é possível, dá umas dicas, porque eu acho que isso que você está fazendo também é uma semente que é um jardim que vai florescer. Gente, eu sei que os desafios sociais são muito difíceis e às vezes dá medo sair do seu local para conhecer o outro local. Não é nem porque você não tem vontade, você não tem interesse, porque realmente não se sente capacitado. E não se sinta assim, eu não me sinto capacitada até hoje. São 23 anos de dedicação e eu não me sinto capacitada. Mas eu queria dizer para você que quando você se envolve no movimento social, você aprende muito mais, recebe muito mais do que oferece. E você, só de estar presente, você pode fazer parte de coisas que você não imaginava. Então, muitas vezes as pessoas acham que depois que eu aposentar, ou depois do que isso, depois do que aquilo, a gente tem muito que oferecer, a gente tem muito que dividir.
Eu tenho um movimento lá no Instituto, Maria Paula, que se Deus quiser, você ainda vai fazer parte com a gente, que é chamado de Portas Abertas para a Solidariedade. É um evento que a gente faz aberto para a comunidade. A gente convida pessoas de fora, a comunidade de lá. E esse momento de troca. Muitas das pessoas que vão a primeira vez para o Instituto falam, não imaginava que ia ser assim. Então, eu queria convidar você, com o que você tem de bagagem, de vida, de conhecimento, de expertise, começa a se envolver com as instituições sociais, faz uma visita. Compartilha. Compartilha o seu talento. Compartilha o seu talento. Vai conhecendo, vai beirando, como diz mineiro, vai pelas Comendo pelas beiras. beiradas. Vai comendo, que daqui a pouco você vai perguntar para você mesmo e falar assim, como que eu nunca vivi essa Demorei experiência? tanto. É verdade. É verdade, minha amada. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Você que está aí do outro lado nos assistindo, ouça esse chamado. Lembre-se que quando você se coloca a serviço, você brilha junto com todo mundo que está brilhando com você. Então, espelhe-se nessa história maravilhosa da Rejane e espero que você tenha amado tanto quanto eu. Boa noite.